Boa noite, pessoal. São 10 horas da noite do dia 1º de outubro de 2024, dia em que o Irã desfechou um ataque de mísseis, cerca de 180 mísseis balísticos, contra Israel, contra Jerusalém, contra Tel Aviv. As sirenes de alerta soaram nessas cidades, as populações procuraram abrigo. A grande maioria desses mísseis foi interceptado pela antiaérea israelense, apoiada pela antiaérea presente nos meios navais norte-americanos que estão estacionados lá no Mediterrâneo Oriental. Então, algumas fragatas dos Estados Unidos dispararam mísseis que interceptaram mísseis iranianos, ajudando então no esforço israelense. Os Estados Unidos ativamente então atuaram em defesa de Israel contra esse ataque iraniano, de modo que o ataque não foi exitoso, não conseguiu atingir os alvos, que eram instalações militares, e as instalações do Mossad aparentemente eram os alvos desses ataques. Mais alguns mísseis furaram as defesas antiaéreas, chegaram a atingir o solo, destruíram inclusive uma escola, foi destruída, era à noite, não tinha ninguém na escola, e houve um óbito que ainda está sendo esclarecido, mas aparentemente fruto de estilhaços do míssil destruído. Bem, a grande pergunta que se faz agora é o que vai acontecer para frente, qual será a reação de Israel. Antes mesmo desse ataque, antes mesmo da invasão terrestre, que completou pouco mais de 24 horas agora, que Israel iniciou ao sul do Líbano, o presidente Netanyahu já tinha alertado em vários discursos, inclusive no discurso da ONU, que Israel atacaria qualquer país ou entidade que lhe atacasse. Então Israel atacou o Hamas, que foi quem iniciou tudo isso no dia 7 de outubro do ano passado, com aqueles atentados terroristas que mataram 1.200 pessoas. O Hezbollah passou a lançar foguetes contra Israel no dia seguinte do ataque, ou seja, no dia 8 de outubro do ano passado, ou seja, quase um ano lançando foguetes contra o território israelense, obrigando a fuga aí de mais de 60 mil israelenses do norte de Israel, na faixa de fronteira com o Líbano, a saírem de suas casas. Então, a ação israelense contra o Hezbollah se deve a isso, e uma ação até agora muito exitosa, porque eliminou, como vocês sabem, toda a liderança do Hezbollah, inclusive o Hassan Nasrallah. E agora, qual vai ser a reação em relação ao Irã que ataca Israel dessa maneira? Bem, eu tenho certeza que haverá uma reação, mas todo mundo sabe que haverá uma reação. Israel já anunciou a reação. E eu acho que essa reação pode ser contra as instalações nucleares iranianas. Por que eu acho isso? Porque a oportunidade para que Israel faça esse ataque talvez não aconteça numa futura crise. Talvez numa futura crise, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, já encontre o Irã detentor de uma arma nuclear. Israel tem, nesse momento, a liberdade de ação, tem os meios e tem uma liderança que tenha condições de tomar essa decisão de atacar as instalações nucleares iranianas. É fácil obter êxito num ataque contra a instalação nuclear iraniana? Não, não é fácil. Essas instalações estão montadas, pelo que se sabe, em túneis, em cavernas, em escavações subterrâneas, embaixo de montanhas. Então eu não estou dizendo que esse ataque vai ser exitoso, mas eu estou achando, estou dizendo que é possível, e na minha opinião é até provável, que Israel tente sim uma ação contra uma instalação dessa, por causa da oportunidade. Também se fala que Israel pode atacar as instalações de produção de petróleo e gás do Irã para afetar a economia do país e, afetando a economia, desgastar o regime, tentando uma queda do regime. Isso eu já acho mais difícil. Para um regime desse cair, teria que haver uma outra facção política, uma outra liderança
que se dispusesse, né, a assumir o país. Isso não me parece estar presente, pelo menos não se mostra com facilidade, né? Então, eu acho sim que Israel pode dar esse passo. E aí o que vai acontecer, né? Qual será a resposta iraniana? Israel e Irã estão muito separados, estão muito longe um do outro, né? No mapa. Entre os dois aí tem vários países, tem Síria, tem Iraque, né? No sul ali, entre os dois, tem a Arábia Saudita. Então um confronto entre exércitos, uma guerra, soldado contra soldado, ataque, defesa, como vocês veem na guerra da Ucrânia, é muito pouco provável, né? Israel não vai fazer um desembarque anfíbio lá para atacar o Irã, porque Israel não tem força militar suficiente para isso, né? E o Irã é um país muito difícil de ser conquistado. A própria geografia iraniana, se vocês procurarem aí o mapa do Irã físico, vocês vão ver que ele é cercado de montanhas, né? Tem uma geografia que favorece a defesa. Então, não vai acontecer uma guerra nesses termos, né? Mas pode ser que aconteça essa troca de salvas de mísseis, de ataques de bombas, né? Isso é bem provável que aconteça. Então, depois do ataque israelense, a gente pode esperar uma resposta iraniana e vamos ver até onde vai esse padedê, né, essa dança entre os dois adversários, entre os dois inimigos. Então, o fato é que isso está escalando de uma maneira muito grande, né? Tenho certeza que quando o Hamas fez o ataque lá atrás, no dia 7 de outubro, ele não tinha ideia do que iria acontecer, né? Se Israel está tendo um êxito lá no Líbano contra o Hezbollah, um êxito militar, isso não é verdade na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, a ação israelense não conseguiu recuperar os reféns, né? Nós ainda temos aí cerca de 100 reféns para serem sequestrados, para serem resgatados. Não se sabe quantos desses ainda estão vivos, né? E toda a destruição que foi imposta à faixa de Gaza, se estima que 2/3 dos prédios da faixa de Gaza tenham sido destruídos, né? 40 mil mortes, que levou a uma comoção internacional que isolou Israel do resto do mundo. Uma grande parcela dos países, na própria Assembleia Geral da ONU, isso ficou muito claro, né? Com vários países se retirando na hora do discurso do presidente Netanyahu. Então, uma pressão internacional muito forte contra a ação israelense na faixa de Gaza. Em compensação, do ponto de vista militar, no Líbano, contra o Hezbollah, foi um êxito surpreendente, né? Em 2 semanas, toda a liderança do Hezbollah foi eliminada com aquela ação da explosão dos pagers, a ação da explosão dos walkie-talkies, a eliminação 1 a 1 das principais lideranças até culminar com a liderança suprema. Então essa ação militar contra o Hezbollah foi muito exitosa. A entrada militar no sul do Líbano, né, que começou ontem, a incursão das tropas no território libanês, já vai ser o êxito já é mais difícil, porque nós vamos até onde os israelenses vão? Eles vão até o rio Litani, que fica mais ao norte e é o que delimita uma faixa, né, que deveria estar livre da presença do Hezbollah em razão de uma decisão da ONU lá de 2006, né, que o Hezbollah nunca cumpriu para criar uma buffer zone, criar uma zona tampão entre o Hezbollah e Israel, né, que impedisse os ataques dos foguetes do Hezbollah contra o norte de Israel. Então, o resultado dessa ação terrestre contra o Líbano, nós ainda vamos contra o território libanês, o que é um agravante, né? Então, você lá na faixa de Gaza, a faixa de Gaza não é um país reconhecido pela ONU, né? O Líbano tem uma soberania, então você está invadindo um país, né? Embora a guerra não seja contra o Líbano, a soberania do Líbano foi vilipendiada, né? Isso é um problema sério para Israel. E agora, a questão iraniana. Eu já falei qual é a reação que eu espero que Israel tenha, e aí vamos ver qual será a reação por parte do Irã.
Eu já disse isso em outros vídeos, vou repetir aqui, eu não acredito que o Irã não tenha uma força armada, embora o Irã não tenha uma força armada desprezível, ele também não tem uma força armada comparável tecnologicamente com Israel. Como não vai ser uma guerra de atrito, como não vai ter soldado contra soldado, se tivesse essa circunstância, o exército iraniano seria um exército muito poderoso, um exército muito grande, com muita infantaria, com muito carro de combate, com muita artilharia, etc. Né? Mas não é esse o conflito entre o Irã e Israel. O conflito entre Irã e Israel é o conflito de mísseis, é o conflito de bombas inteligentes, né? Então é um conflito de inteligência, de guerra cibernética, de guerra eletrônica, né? E nesse patamar, né, nesse campo, Israel é muito superior ao Irã. Então, nesse campo, o enfrentamento é muito difícil para o Irã. Então, vamos ver qual será a resposta iraniana a essa resposta israelense, até onde vai essa troca de ataques, né? Então, meus amigos, é uma situação muito grave que o Oriente Médio vive. Então, nós já temos, né, a expansão da guerra. A guerra já afeta um segundo país, que é o Líbano, e já afeta um terceiro país, que é o Irã. Ou seja, a guerra já se espalhou para outros países. Vamos ver qual vai ser a reação também das potências, né, mundiais. Os Estados Unidos já se posicionaram ao lado de Israel. Vamos ver qual vai ser a reação da China, vamos ver qual vai ser a reação da Rússia, qual vai ser a reação da Arábia Saudita, que é outra potência regional. Mas é uma situação muito preocupante. O Oriente Médio, na nossa geração, né, na minha geração, nunca viveu uma crise tão grave. Até a próxima, pessoal. Tchau.